Sejam muito bem-vindos ao IntegraCast, o podcast da rede de canais Integra Varejo, do Grupo Boticário. Eu sou a Poliana Mantovanello, sou responsável pelas frentes de marketing na nossa diretoria de soluções digitais para o varejo. E eu tô aqui para receber vocês quinzenalmente, todas as terças-feiras, tem um novo episódio do nosso podcast. Você teve a honra de conhecer os nossos diretores conversando na nossa edição de estreia, falando sobre os desafios no varejo da beleza. E a partir de agora, quem assume sou eu, recebendo convidados muito especiais para conversar aqui com a gente sobre marketing, sobre negócios, sobre vendas, sobre tecnologia, sobre gestão e tudo aquilo que interessa para o nosso varejista, para que ele possa crescer seus resultados a partir desse compartilhamento de experiências. Esse é um espaço de diálogo. Sejam todos muito bem-vindos. Como eu falei, sou a Poliana, eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos e olhos castanhos, estou vestindo uma camiseta de cor cinza com algumas palavras-chave que representam o universo do varejo. E eu quero dar as boas-vindas hoje para Ana Godke, a nossa gerente sênior de inovação aqui no Grupo Boticário. Aninha, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja muito, muito bem-vinda. Imagina, Poli, eu que agradeço, estou muito feliz pelo convite e espero contribuir aqui no dia de hoje. Aproveitar para me... boa. E antes de me apresentar, vou me autodescrever também, né? Então, eu sou uma mulher branca, loira, escura. Eu tô com um terninho verde e com uma blusa branca. E como você bem me apresentou, né? Então, eu sou a Ana, eu tenho 31 anos, eu sou natural de Santos, São Paulo. Mas já saí de Santos há um tempo. Então, já mudei para Floripa, para São Paulo, para Curitiba. Agora, graças ao trabalho remoto, voltei a morar em Floripa. Então, tô na praia de novo, muito feliz. Eu sou formada em engenharia de produção e eu trabalho no Bolt desde 2020. Antes de entrar no Bolt, eu já trabalhava com inovação, então trabalhei com inovação aberta, numa empresa de telefonia, muito voltada a entender, né, oportunidades e fazer esse match do negócio com startups. E dentro do Grupo Boticário, né, eu já comecei a trabalhar na Moz, que é a fintech do Grupo Boticário, que entrega soluções financeiras. E agora a gente está ampliando um pouco o escopo e passando também para soluções digitais para todos os nossos canais B2C, então Business to Consumer. Então, todos os canais do Grupo Boticário que se relacionam, né, com o nosso consumidor final. Então, lojas, e-commerce e venda direta. Que demais! Tenho certeza que essa vai ser uma conversa muito, muito rica. Tá preparada? Tô, bora. Uhum. Só vamos. Então vamos lá, Aninha. Vamos começar esse papo. Quero falar contigo pra gente começar sobre a experiência muito consistente que você traz em diversas frentes relacionadas à inovação na tua carreira. E até por isso é super importante pra gente te escutar sobre as tendências que já estão em andamento no mercado, mas que para os próximos anos prometem se fortalecer ainda mais. Se você pudesse destacar algumas, quais você traria? Bom, pensei em trazer aqui 3 grandes tendências, né? A primeira delas já é bastante falada há um certo tempo, né? Que é o omnichannel, ou omnicanalidade. Então, ou multicanalidade, se a gente for falar em sinônimo. Exato, porque aqui qual que é a grande proposta, né? Você, varejista, conseguir atender o seu consumidor onde e quando ele quiser. Inclusive de uma forma fluida, né? Em que você nem perceba muito essa diferença entre o que é um canal físico, o que é o canal digital. Então, essas coisas acabam se misturando, né? E por que a gente fala bastante sobre essa tendência há bastante tempo, mas hoje a gente ainda não enxerga necessariamente essa experiência aí por todo o varejo? Porque é muito difícil de se colocar em prática. Então, tem um primeiro ponto que você precisa conhecer muito bem o seu consumidor final. Você também precisa ter sistemas que estejam extremamente azeitados, né? Então, que se comuniquem muito bem e que transitem dados em tempo real para garantir a acuracidade de aquilo tudo tá acontecendo de fato no seu varejo naquele momento. E também você precisa investir, né, em determinadas tecnologias que facilitam nesse processo dessa fluidez entre os diferentes canais. Então, trazendo aqui um exemplo, tem a própria Amazon, né, que é um marketplace aí já bastante consolidado, que nasceu muito forte no digital. E hoje, eles também já estão fazendo esse movimento de estar presente no varejo físico também. Então, com a loja que eles chamam, né, de Amazon Go. E ali fica bem nítido, né, essa interferência do digital no físico. Porque para você entrar na loja, você precisa ter o app. Para você fazer o pagamento, você também precisa ter o app. Para você sair da loja, você também precisa. E
um pouco, né, dessas tecnologias que eu comentei, que dificultam um pouco, né, a adesão e o processo de massificação, vamos dizer assim, né, dessa omnicanalidade, demandam muitas câmeras, muita tecnologia para processar todas as informações, né, de quem pegou o produto, quem pagou o produto, quem está apto a sair da loja. Portanto, muito investimento. Exatamente. Então, hoje ainda está bastante restrito, né, de fato, essa realidade omnicanal. Mas eu citei o exemplo da Amazon, que foi do digital, né, para migrar para essa intersecção do físico com o digital, mas a gente também enxerga o movimento contrário. Então, hoje, se a gente pegar, né, o varejista de moda aqui da Renner, no Brasil mesmo, a gente vê que eles nasceram, né, muito focados no físico, com várias lojas. E hoje, se você quiser, né, por exemplo, adorei sua blusa branca básica aqui. Queria Belíssima. ver se eu... Obrigada. Se eu encontro uma similar na Renner. A gente poderia, né, você poderia, através do aplicativo da Renner, tirar uma foto da minha blusa e na própria loja você identificar, ou no e-commerce da Renner, ou na própria loja ali, uma blusa que fosse similar e que você pudesse comprar, já com preço e tudo mais, já levar pro carrinho. Então, que fantástico. Não tinha ouvido falar disso. Experimenta. Quero experimentar. Funciona, é bem legal. Comissão, Renner, pra minha convidada. Me paguem. Então, essa é uma primeira tendência. Uma segunda tendência que eu acho que é legal de ressaltar aqui também chama economia circular. Então, qual que é o grande mote por trás dessa tendência, né? É a gente se preocupar cada vez mais com o que o mercado chama de ESG. Então, numa tradução livre aqui do inglês para o português, seria ambiental, social e governança. Então, como que a gente olha para esses aspectos dentro das nossas jornadas de negócio, dos nossos produtos, das nossas soluções. Se a gente for olhar, né, num recorte geracional, hoje a partir da geração Z ali, as pessoas estão muito preocupadas com isso, né? Então, entender como que é a cadeia produtiva daquele produto que eu estou consumindo, como ele chegou até ali, como ele, né, depois que eu consumo, como eu destino ele adequadamente. Então, isso hoje está muito em voga e é muito importante para os novos consumidores. Então, é importante também para o varejista se adaptar e enxergar oportunidades de negócio, né, tendo em vista essa nova tendência. Então, para trazer aqui alguns exemplos, ainda no varejo de moda, a gente tem a Enjoei, que até nasceu muito focado em peças de roupa, mas hoje também tem outros objetos ali. Então, usei muito essa minha blusinha que a Polly adorou. Eu posso... E comprou na Renner. Mas eu vou vender a minha no Enjoei. Isso, aí você pode divulgar lá no Enjoei e dar um novo fim, um novo destino para aquela peça que você, né, não usaria mais. Então, você traz essa economia circular para a vida. Que legal. Também tem no varejo... O famoso brechó. Exato. Não é mesmo? Do mundo físico, agora disponível também online e em outros formatos. Inclusive, no mercado de luxo, o brechó também tá bombando, hype, né? Exato. Então, assim, é algo que, de fato, é uma tendência nos diferentes segmentos. E aí, até para trazer um outro exemplo no segmento alimentar, a gente tem um aplicativo que chama ReFood. Então, hoje, até alguns mercados você também tem, né, uma gôndola ali com produtos próximos a expirar. Por esse aplicativo, você consegue identificar ali alguns produtos que estão próximo ao vencimento e comprar com desconto. Então, aqui você incentiva tanto, né, que as pessoas comprem aqueles produtos mais baratos, mas também que não tenha nenhum tipo de desperdício de comida. Desperdício e perda. Muito conectado com a filosofia ESG, realmente. Exato. Então, essa é uma segunda tendência. E partindo para uma terceira tendência, que eu acho que essa aqui todo mundo vai se conectar imediatamente, é a hiperpersonalização. Então, hoje, né, o consumidor, ele quer ficar cada vez mais no centro de toda a experiência e quer se sentir único, né? Ele quer que as empresas enxerguem ele do jeito que ele é e que tragam promoções personalizadas, um olhar, de fato, para que... como se ele entendesse aquele consumidor. Isso é muito verdade, né? E hoje a gente vê, através dos algoritmos que usam inteligência artificial, isso acontecendo de uma forma cada vez mais invisível diante dos nossos olhos, né? Então, quem nunca entrou ali no Netflix e recebeu ali recomendações de vídeos e séries que não consideraria assistir num primeiro momento, mas que quando assiste realmente gosta. Ou então entrou ali no TikTok, né, e se perdeu no feed de posts, porque, de fato, o algoritmo entende muito rápido as coisas que você gosta e tá apto ali a consumir. Então, essa é uma tendência também que tende a se encaixar muito bem em todos os segmentos do varejo. E as pessoas, elas interagem com isso com cada vez mais fluidez, né? Elas já vão com a expectativa de que aquilo já esteja daquela forma. Então, quando a gente está falando aqui de tendências, não necessariamente a gente fala de algo que está por vir, mas sim de algo que já vem numa crescente e tende
a, nos próximos anos, se solidificar ainda mais, né? Tanto que em 2020 a gente teve ali o advento do isolamento social por conta da pandemia e as pessoas adotaram meios digitais quase como algo imperativo. Não tinha loja aberta, não tinha como você ir aos lugares para consumir. Você precisava fazer isso a partir da sua casa, né? Então, com isso, aquilo que já vinha se consolidando em termos de comércio digital, se tornou ainda maior naquele momento, né? E a gente viu algumas empresas que voaram, que se adaptaram lindamente, cujos negócios explodiram naquele momento, e outras que foram definhando e foram vendo essa pouca capacidade de adaptação e a coisa não fluiu. Você tem cases para contar pra gente dessa... Não só dessa época, mas desses movimentos de quem tomou decisões certas e foi bem, e quem tomou decisões erradas e acabou tendo aí um insucesso no mercado. Boa. Acho que quando a gente fala de sucesso, um varejista que teve uma estratégia muito assertiva na minha visão foi a própria Magazine Luiza. Então, na época, né, em que estava tudo fechado, muita gente ficou, de fato, impedida de exercer sua profissão ali, né? De manter ali o seu ganha-pão. E ali, eles enxergaram uma oportunidade de acelerar um projeto que eles iam fazer um pouco mais para frente, que é o parceiro Magalu, em que as pessoas podem, né, abrir suas próprias lojinhas dentro do marketplace. Então, muita gente viu ali uma oportunidade de vender, né, e continuar mantendo o seu sustento ali em dia através de uma plataforma digital. E essa foi uma estratégia muito assertiva, tanto, né, considerando o bem social, né, que a varejista promoveu ali, mas também para o próprio negócio. Então, hoje, se você olhar o reporte de resultados do Magazine Luiza, ele já tem mais de 200 mil sellers no marketplace. Então, e muito movimentado por esse período em que muitas pessoas foram, né, embarcadas pelo ecossistema deles. Então, fez bastante diferença. E falando de um case de insucesso, mais pontualmente, né? Eu pensei aqui no caso da Daqui, que é um aplicativo que eles fazem... eles brigam ali diretamente, vamos dizer assim, com iFood, porque eles têm um delivery de supermercado. Existem. Inclusive, eles nasceram muito com essa promessa de fazer entregas muito rápidas e, de fato, eles estavam entregando essa proposta de valor para os seus consumidores. Ainda entregam e tem uma base de usuários bastante empolgada ali com a solução. Porém, recentemente, deu um grande burburinho aí em relação a um problema, né, que eles tiveram ali no sistema de pagamento deles. E aí, alguns pedidos sumiam, não eram reembolsados e várias pessoas ficaram bastante insatisfeitas com o produto. Então, acho que aqui não é nem sobre, né, a proposta de valor em si, sobre a inovação daqui, que é muito boa, mas como também você garante que o seu feijão com arroz ali, né, ele vai continuar sendo bem feito, porque ninguém tá apto a aceitar que o pagamento não foi processado e o pedido fica perdido ali, né? Então, é bem importante a gente se ater aos pequenos, grandes detalhes. No fim, é sobre a experiência de consumo. Seja físico, seja online, e acho que não tem uma linha, né? Ela tá cada vez mais fluida, uma coisa totalmente interligada com a outra, como a gente tá falando aqui. Mas a experiência de consumo tem que rolar bem e o consumidor tem que sempre ser protegido, né? Ter o seu pagamento não identificado é sempre um risco e um problema bem sério. Falando sobre o desenvolvimento de soluções customizadas aqui, que é uma coisa muito complexa, né? Então, quando o Magalu abre as portas do marketplace para que pequenos sellers entrem lá, você consegue vender online seus produtos sem que você precise fazer um desenvolvimento para isso. Mas vamos falar no caso de um varejista que opte eventualmente por ter o seu próprio canal digital, né, para fazer suas vendas, para se relacionar com o seu consumidor, enfim. Ele consegue fazer isso sem ter um volume grande demais de investimento? Tem uma saída para o pequeno e médio varejista que quer estar no digital, que quer ampliar essa presença? Boa. Aqui eu acho que tem um ponto importante, né? A gente sempre pode optar por desenvolver e fazer tudo sozinho, dentro de casa e com o nosso própria equipe de trabalho do nosso varejo, né? Da nossa empresa. Mas a gente também pode encontrar parcerias estratégicas para o nosso negócio que vão alavancar pontos importantes da jornada. E quando a gente fala sobre, né, identificar, entender muito bem o nosso consumidor e usar essas informações de uma forma estratégica, me vem à cabeça aqui um parceiro bastante interessante de negócio, que é o Cresce Vendas. Então, o que o Cresce Vendas faz? Ele é uma plataforma que vai te ajudar a entender
esse seu consumidor e a direcionar benefícios e descontos, campanhas exclusivas de acordo com aquele perfil de consumidor. Então, ele já tem toda essa expertise, né? Então, te ajudam a montar ali uma campanha de cashback, por exemplo, um programa de fidelidade. E aí, você consegue fazer isso com o apoio, né, de experts. Então, nem sempre você precisa saber fazer tudo do zero, mas você pode contar com o apoio de pessoas que já sabem fazer isso muito bem e aí te aceleram, né, nesse desenvolvimento todo. Que inclusive já tiveram os erros que você teria se você estivesse fazendo pela primeira vez. Exatamente. E já aprimoraram o produto, então você já sai ganhando, já sai com uma experiência muito maior, né? Então é interessante, bem interessante mesmo essa abordagem. E já se foi o tempo em que o e-commerce e os aplicativos eram tendências, eles são plenamente implementados hoje, já são uma realidade para todo mundo, né? Não tem como ficar de fora desse mercado. Mas isso tem tomado essa nova forma, como você trouxe mesmo. A gente tem aplicativos white label para que a gente possa se apropriar. A gente tem a questão ali do Magalu, que você trouxe como exemplo com e-sellers. Enfim, estamos operando nesse mercado que a gente chama de phygital, né? Para a gente usar esse termo meio da modinha, assim, que integra as duas coisas. Fala pra gente sobre esse contexto, sobre essa onipresença, Ana. Boa. Acho que aqui tem um ponto importante quando a gente fala de digitalização e de relacionamento com o consumidor, que são as redes sociais, né? É impossível a gente não falar delas. Então, aqui tem um ponto importante que é, hoje em dia, quem não se relaciona com seus entes queridos, familiares, amigos pelas redes sociais? Quem não consome conteúdo? Quem não tem um grupo da família, não é mesmo? Para receber cards de bom dia todos os dias. Quem não fica sabendo das notícias pelo Instagram, ou quem não compra alguma coisa também pelas redes sociais. Então, hoje, todas as nossas jornadas, de alguma forma, né, são impactadas ali pelas redes sociais. Então, acho que um ponto importante é, você como varejista tá conectado, né, com as redes sociais, mas antes disso é você entender, de fato, o perfil do seu consumidor para entender quais redes sociais ele tá presente, quais eles mais consomem. E aí sim você criar ali, né, a sua marca, a sua presença digital nos lugares corretos. E quando a gente fala de redes sociais, também a gente tem um... O que você vai fazer lá dentro, né? Qual conteúdo você vai oferecer? Exatamente. Estar por estar e às vezes só tentar vender também pode não dar tão certo, né? Exato. Então, aqui tem tanto uma questão de você saber não só quais redes sociais existem e quais seus consumidores usam, mas entender o por detrás mesmo dessas redes, né? Então, vamos supor que a gente quer falar que o meu consumidor, ele consome muito mídia no Instagram. Então, preciso estar presente no Instagram. Como que eu uso melhor o Instagram? Então, eu tenho que entender como funciona a plataforma de social commerce, como eu monto minha própria lojinha dentro do Instagram, como que eu tagueio os meus produtos, já direciono o meu consumidor para o meu catálogo. A mesma coisa no WhatsApp, vai ser outra coisa, né? Então, você vai precisar montar sua lojinha, seu catálogo. Será que eu preciso de um WhatsApp Business ou um Enterprise com API? Então, vai depender muito, né, da sua realidade, das necessidades do seu consumidor. E você deve investir tempo entendendo essas peculiaridades de acordo com as necessidades do seu próprio negócio, né? Então, não vai ser uma receita de bolo para todo mundo. Precisa ter um carinho ali, né? Um investimento de tempo e dedicação, porque as próprias ferramentas, elas oferecem muita capacitação para as pessoas aprenderem a usar esses recursos, né? E aí, aquele conceito que a gente gosta de falar aqui de aprendizado por toda a vida, né? O lifelong learning, se torna ainda mais importante para o varejista poder diversificar suas opções também, né? É dinheiro que está em cima da mesa, né? O consumidor está lá, ele quer comprar, mas ele vai comprar de quem? Totalmente. E se não feito, né, da maneira correta, pode ser até uma antipropaganda, né? Se você estiver presente de uma maneira errônea ou passar mensagem errada, né? Você corre o risco, né, de ser cancelado. Aquela coisa que todo mundo morre de medo. O pânico. Exato. Agora atingiu uma escala global, né? Qualquer coisa que acontece, ela escala muito rapidamente. Exato. Inclusive, acho que esse é um ponto importante de comentar também. Quando você está presente nas redes sociais, não importa muito, né, onde a sua empresa está sediada, onde que você geralmente vende. Você passa a não ter mais essas barreiras geográficas. Então, inclusive, é importante você entender se a sua operação logística, ela comporta esse nível, né, de abrangência. Então, aonde que eu vou divulgar, aonde que eu vou fazer os meus pushes, direcionados para quais regiões, onde eu consigo atender ainda, né, de uma maneira adequada, num timing ideal. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Parece contraditório, mas a gente já viu a empresa quebrar por excesso de crescimento. E não prever esse tipo de coisa, né? Exatamente.
Muito bom. E por falar em quebrar, por falar em cancelamento, por falar naquilo que a gente nunca quer que aconteça, mas acontece, sempre tem uma história curiosa, sempre tem uma história engraçada, sempre tem alguma coisa que a gente viveu. E para você eu queria perguntar, Aninha, se a história que você pode compartilhar com a gente, um causo aqui, ela tem a ver, claro, com inovação e tecnologia. Pensei em algumas histórias aqui. Ao longo da trajetória, vou te falar que, olha... Eu vou selecionar uma que é legal, é bonitinha. Aqui eu trabalho, né, como eu comentei, muito focada ali em soluções financeiras, então inovação para soluções financeiras. E existe uma nova aplicação que chama Tap on Phone. Então, a ideia é basicamente você ter um aplicativo instalado no seu celular que funciona, o seu celular passa a funcionar como uma maquininha por aproximação. E a gente queria testar essa tecnologia, né? E aqui no Grupo Boticário, a gente leva muito a sério como que o consumidor ele vai perceber, né? Então, a gente faz muito piloto para entender, como que vai ser o nível de aceitação, como que vai ser a experiência dos consumidores, o que eles vão achar dessa nova solução e tudo mais. Sempre passa por essa etapa, um processo de inovação? Passa por uma etapa de teste com um grupo pequeno para depois expandir para o todo? Necessariamente, ou idealmente, pelo menos, porque é muito mais fácil, né, e mais barato você errar, né, você aprender num grupo pequeno, sem escala, em que você investe muito pouco, do que, de fato, você apostar todas as suas fichas em algo que você ainda não sabe, né, se vai vingar ou não. Então, sim, é de praxe a gente fazer esses testes. E aí a gente foi, né, pra rua fazer esse teste e a gente tava com 2 perfis diferentes. Então a gente colocou o Tap on Phone em algumas lojas e a gente também colocou operação com algumas revendedoras, que são aquelas pessoas que vendem na revistinha, né, no porta a porta ali. E é uma venda muito relacional, então elas vendem para clientes que elas têm um relacionamento bastante próximo. Gente do trabalho, gente da família, amigos. E foi muito engraçado, porque foram 2 comportamentos completamente diferentes. Então, quando a gente tava falando... Mesmo estímulo. O mesmo estímulo, o mesmo piloto, o mesmo grupos contexto. Diferentes com comportamentos opostos. Exatamente. Então, quando a gente falou de lojas, a consultora de loja, ela tinha muito receio, né? De como que o consumidor, ele ia ver aquele movimento de aproximar o cartão do celular. Então, ela só chegava nessa abordagem quando ela tinha muita certeza de que o cliente, ele estava confortável com a situação. E aí, o que foi engraçado foi quando eu fui falar com a revendedora, né? Pegar ali o feedback. Como é que tá sendo, né? Que você tá fazendo aí esse teste com seus consumidores e tudo mais. Eles estão com receio, né? De aproximar o cartão do celular. E aí, ela me respondeu, imagina, menina. Eles nem percebem. Quando viu, já pagou. E acham ótimo, super prático. Aproximei, já pagou. Eles, não tem que digitar senha, então... Assim, né, no fim das contas, às vezes a gente se preocupa tanto, né, com como que as coisas vão acontecer, de que forma a gente vai abordar, e às vezes a melhor forma, né, óbvio, ela conhecia muito bem os consumidores, sabia se eles iam ficar ou não desconfortáveis, mas ela usou a abordagem dela, que ela sabia que ia funcionar e no caso não gerou nenhum receio, mas sim uma surpresa positiva, de que, nossa, que prático, eu nem percebi, já tá pago. Então, é engraçado a gente ver essas diferentes nuances da inovação quando você tá super próximo do seu consumidor final, né? Perfis de adoção também, né? No caso, essa revendedora, ela talvez tivesse um perfil muito mais receptivo do que a outra pessoa que estava em loja, que convive talvez com muito mais consumidores, mas que tem um perfil um pouquinho mais conservador em relação à adoção de inovações. Exato. Até porque também tem clientes diferentes que vão na mesma loja, né? A revendedora já tá ali com os perfis de sempre, que são o fluxo dela. A carteira de clientes fiéis dela. Exato. Que legal, adorei tua história, Aninha. Amei, muito legal mesmo, baita experiência. Por falar em experiência, o que mais tem nesse currículo é experiência com inovação, né? Então eu queria trazer, Ana, se você puder e tiver essa generosidade de dividir com a gente, um grande aprendizado. Aquela dica de ouro que você guarda com carinho na tua bagagem profissional e que você queria que alguém tivesse te contado antes. Se eu soubesse disso aqui antes, tinha me cortado vários caminhos. Hoje a gente vai contar isso para o nosso varejista, para que ele possa também colocar em prática esse aprendizado a partir daqui. O que você diria para ele como conselho? Boa. Espero que ajude primeiro. E eu gosto do número 3, então eu já vou falar 3, igual eu falei 3 tendências, aqui eu também vou falar 3 dicas. A primeira dica é: inovação, ela não deve se misturar com o seu negócio padrão, né? Então, não adianta você querer medir as suas iniciativas de inovação com um resultado.
porque não vai dar resultado num primeiro momento. Tudo que é inovação é aposta. Uau! Excelente! Então você precisa, né, ter essa leveza de olhar para aquilo como uma aposta, um teste, um piloto. E se você errar, tudo bem. O ponto é você se aproximar da tecnologia, da solução, né, do contexto novo, da nova tendência e ver se aquilo funciona para você, como funciona para você. E não sair querendo encontrar resultado como se fosse algo que hoje já está ali no seu portfólio de produtos tradicional. Uma segunda dica é não necessariamente inovar é reinventar a roda. As pessoas têm um pouco essa crença, né? De que para inovar precisa ser uma coisa muito disruptiva. E nem sempre. Nem sempre. Então, tem um ponto que inovar não é, eu preciso criar um novo produto, ou uma nova solução, ou um novo modelo de negócio. Não necessariamente. Você pode olhar a inovação de diferentes aspectos. Então, por exemplo, várias empresas já fazem isso, mas a minha empresa não faz. Então, você vai estar inovando. Isso existe nos Estados Unidos, mas não existe no Brasil e você vai fazer. É um outro tipo de inovação. Ou então, isso existe, vários consumidores do mercado de luxo, por exemplo, já acessam essa solução, essa tecnologia, mas o meu público, que né, não é necessariamente o público do mercado de luxo, ainda não tem acesso. Eu vou fazer diferente, vou colocar dentro do meu contexto, da minha base de usuários. Então, você entender essa flexibilidade que a inovação ela pode ser geográfica, temporal, né? Não necessariamente é você, de fato, inventar alguma coisa totalmente nova que ninguém nunca fez antes. E aí, agora eu vou para a terceira dica, que ela é muito importante, que é um pouco do que a gente até falou antes, né? Não necessariamente você precisa fazer tudo sozinho. Então, com certeza, já teve alguém que minimamente deu uma sondada naquele tema, que já aprendeu, que já tratou sobre isso com outras empresas. E aí, por isso que é importante você não só, né, monitorar as tendências e as novas empresas que vão surgindo, mas também você está em constante relacionamento com esse ecossistema de novas empresas, de startups e tudo mais. Porque essas empresas, elas estão pequenas e elas estão dispostas a correr riscos que grandes empresas já não estão mais. Então, como que você usa essas parcerias, né, a adoção dessas novas soluções externas, terceiras, para acelerar as suas entregas? Então, acho que esse também é um desapego que vale muito a pena de você monitorar, investir, se manter próximo desse ecossistema e enxergar uma relação ganha-ganha também. Olha que interessante isso que você trouxe, né? Porque a gente tá falando muito de digital, muito de resultados, de negócios, vão acontecer. Mas às vezes tá na troca, né? Tá na conversa, tá no físico, tá nas experiências que a gente vive e compartilha com os nossos concorrentes, sim, mas às vezes com outros parceiros de negócio, com alguém que tem um produto que pode ser complementar ao nosso. E isso também tem muito valor, muito aprendizado que pode vir disso, desses grupos, né, de pessoas que estão ali juntas em torno de um mesmo interesse, né? Assim como o podcast aqui, que eu espero que eu também tenha ajudado alguém aqui com Mas eu não tenho dúvida que você ajudou imensamente. Eu, inclusive, aprendi muito com a tua fala. Quero te agradecer, Aninha, demais pela tua presença, por aceitar o nosso convite para estar aqui nessa segunda edição do IntegraCast. Eu que agradeço pelo convite, foi ótimo. Mas antes, quero convidar vocês para se inscreverem no canal e acompanharem quinzenalmente o lançamento dos nossos episódios. A gente está com conteúdo saindo a cada terça-feira, de 15 em 15 dias. Dá uma olhada aqui na descrição, vocês vão ver todos os arrobas das nossas redes. Vem com a gente.